de coaching por causa de reprogramação neurocerebral. Depois de ficar público a quebra de aliança entre Ana Paula Valadão e André Valadão, num domingo de manhã, no Ministério Mevan, em Campinas, Ana Paula Valadão solta uma palavra muito forte e todos atribuem ser uma suposta indireta não somente para André Valadão, mas para todos os líderes evangélicos que estão criando o mesmo modus operandi dentro da igreja moderna. Confira! Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Aleluia, eu quero dizer para você, eu não sei o quanto isso vai me custar, mas eu já me queimei no altar. Eu quero dizer que eu vi uma glória atrair 3.000 novos salvos num mês, que passavam de ônibus na avenida e desciam atraídos sem saber que prédio era aquele. Eu já vi a gente tentar entender o que estava acontecendo, porque era muito maior do que qualquer coisa que a gente tinha visto antes. Deus quer fazer de novo, Ele quer superar o que Ele já fez. Porque esse texto que veio ao meu coração, que eu vou abrir rios no deserto, caminhos no ermo, eu vou dar de beber ao meu escolhido, até a criação vai se alegrar. É o mesmo texto que diz coisas do passado, de quando seus pais atravessaram o mar a pés secos, foi grandioso. Assim diz o Senhor: eis que estou fazendo uma coisa nova. Está chegando a luz. Será que você não percebe? Pois hoje existem caravanas de pastores e líderes indo aprender em igrejas que batizam 2.000 pessoas no mês por causa de coaching, por causa de reprogramação neurocerebral científica. Os CEOs do mundo que vêm ensinar como encantar a sua experiência ao entrar numa igreja. Luzes que não para te hipnotizar. O som de um teclado que não toca louvores, mas frequências que viciam o cérebro como dopamina, como droga. E tem gente achando que o culto foi uma grande bênção, confundindo a unção de Deus com um atalho do inferno. Tem igrejas fazendo associação com Mamon, pensando que é um parque de diversões que vai atrair as famílias e as crianças da sua cidade. Tem pipoca sendo vendida na porta para 500 mil reais por mês para um empresário. Tem franquia fazendo dinheiro. Eu quero denunciar aqui: não existe outra rocha. Não existe outra rocha. Não conheço o desafio do Senhor. Não existe técnica humana que possa nascer um homem de novo. Não existe outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. É o desafio. Qual? Mas está chegando o dia, diz o Senhor. Está chegando um dia em que todas as obras vão passar pelo fogo. Quando Ele mesmo estiver na sua eira limpando a colheita e separando o joio do trigo. Aquele que não passa pelo fogo ser queimado. E os que forem os autores destas obras, apenas terrenas, aplaudidas, financiadas aqui na terra. Fala pro teu irmão:
Cuidado, hein? Porque vai ter gente lá na eternidade cheirando a defumado. Paulo disse assim que vai até passar pela porta, mas como alguém que foi assado pelo fogo. Se você só senta numa mesa em que você é o menor porque você quer ganhar alguma coisa com as pessoas com quem você convive, isso não é evangelho. Isso não é discipulado. Eu quero sentar numa mesa de pessoas melhores do que eu. Mas sabe quem elas são? São os intercessores. São os profetas. São aqueles que moram em morros, moram em comunidades pobres, mas que veem os morros acenderem, os crimes. Você quer mudar de igreja? Porque nesta casa você Ele vai fazer chorar águas tão abundantes. Porque o homem faz praia. O homem faz rio. Lago. Rio não. O homem faz lago para batizar pessoas. Mas as águas vivas que se movimentam das profundezas e que não tem fim. Estão chegando esses dias em que nada vai competir com a glória de Deus. Pastora Ana Paula, obrigado. Nós te abençoamos, minha filha. Nós temos tanto... o pastor Gustavo, querido. Temos tanta gratidão por vocês, honra por vocês, pastor Gustavo, que a gente até corre o risco de deixar a nossa afetividade falar mais alto. Mas nós te abençoamos. Nós declaramos em nome de Jesus, nós te abençoamos. Para que os novos segredos de Deus, separados para esse tempo, comecem a se descortinar para você. Que o Senhor te ensine como fazer as mesmas coisas pela primeira vez. Que o Senhor te ensine a aumentar, a entrar nas novas medidas que Ele está estabelecendo. Que o Senhor te ensine a subir. Que ainda você tira de um lugar que você não sabia que tinha lenha para Ele queimar. E poder estabelecer a porção da sua glória para esse tempo. Pastora Ana Paula, pastor Gustavo, nós abençoamos vocês como estola sacerdotal, como família, como ministério, como casa. Que o Senhor visite os filhos, que o Senhor visite as sementes que estão dentro dos filhos. E assim como você é uma semente que glorifica a obra do teu Pai, que os teus filhos da mesma maneira sejam também um testemunho tal qual. Que Deus abençoe a sua vida. Nívia Soares e Ana Paula Valadão fizeram uma live para falar do atual momento da Igreja Evangélica Brasileira. Nívia Soares foi perguntada se ainda continuava na Igreja Batista da Lagoinha e ela respondeu que não e disse que frequentava uma igreja pequena perto da onde morava. Em uma live com Ana Paula Valadão, as duas conversam sobre o atual momento da Igreja Evangélica Brasileira. Confira. Porque eles falam, por exemplo, hoje nas igrejas, eu estou ouvindo pessoas falando que você tem que se sentar na mesa só com pessoas maiores do que você. É a Bíblia dos coaches, né? Nívia, como assim? Pronto, falei. Jesus, ele, tem algum evangelho que descreve Jesus sentando na mesa com alguém maior do que ele? Isso nem seria possível. Não tem como, né? Mas ele estava sempre cercado de pessoas menores do que ele. Pequenos, que não tinham nada para oferecer. Gente problemática, gente difícil. Os discípulos dele foram gente difícil, problemática, né? E pobres, não tinha nada né? para dar. Pobres, Pobres, né? Hoje as pessoas querem crescer. Elas querem ser amigas de Jesus,
às vezes estão até indo para as igrejas para fazer network de business. Pois é, complicado. O network de business tem que estar em algum outro lugar, não na igreja. Está numa Verdade. reunião de empresários. A igreja pode até fazer uma reunião de empresários para que, eu gosto muito, Paulo, falando para a gente fazer o bem, primeiramente, Sim. a família da fé. Aham. Então, se eu tenho um bom profissional que oferece um serviço bom e ele é cristão, eu vou prestigiar, porque a Sim. gente fortalece uns aos outros, né? Sim. O poder econômico, ele também pode vir de Deus, mas ele pode não vir de Deus. Sim. E tem gente aí procurando amizades com interesses que Deus abomina. Jesus falou que algumas coisas que são honradas diante dos homens são abomináveis para causa Deus. vômito em Deus. Sim. Ele tem náuseas de ver essas motivações. Sim. Então, assim, eu amo quando Jesus, né, ele chama, né, os melhores amigos dele para estarem no momento difícil, como você falou, né, lá no Getsemane, o doutor Ismael Sobrinho, que é meu psiquiatra, ele estava numa live comigo, falando, né, para encorajar as pessoas, falando, né, da minha necessidade de tomar um medicamento, né, quanto tempo também eu fiz terapia e me ajudou demais com psicólogas cristãs, né, então, assim, foi muito legal ele falar que Jesus no Getsemane, eu nunca tinha ouvido isso, ele não queria só que os discípulos estivessem lá, tipo, numa vigília de oração, mas ele queria ter companhia. Sim. Ele queria ter companhia, era um momento Amigos. de maior angústia, né? Então, assim, quem que eram esses três que ele chamou, né? Pedro, Tiago e João. Quem eram? Gente, eles não eram nada naquela sociedade daquela época. E aí eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, porque eu já sei quem são minhas amigas, meus amigos, e conheço vários da Nívia também, né? Os nossos amigos, eles não têm que ser só pessoas ricas, ou podemos ter também, se elas são amigas de Jesus, né? A Bíblia fala de mulheres ricas, por exemplo, como Susana, que era uma mulher rica que sustentava o ministério de Jesus, cita a mulher de um político da época que era uma das discípulas que sustentava o ministério de Jesus. Mas assim, ele falou, né, que nem entre nós, nem muitos são chamados de nobre nascimento, né, ricos. Então olha ao seu redor, você só se relaciona com pessoas que podem te dar alguma coisa? E interessante que Jesus fala, né, quando você for fazer um banquete na sua casa, não chame os ricos e abastados, mas chame aqueles que não podem te recompensar, chame os pequenos, né? E o evangelho é isso, né? Aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva, seja o primeiro a servir, tenha prazer no servir, né? E a gente serve, Jesus orienta isso, né? Que a gente tem que servir quem não tem nada para nos oferecer. E aí o que a gente descobre é que os tesouros escondidos não estão na superfície, né? Por isso eles são escondidos. As riquezas mais preciosas não estão na aparência das pessoas, né? A gente tem o privilégio de conviver com pessoas, eu falo assim, parece que a gente entra em Nárnia. Porque você chega numa casa muito simples, né? Que quando você entra, você tem uma outra realidade espiritual. Né, de pessoas que vivem uma realidade, né, de céu na terra, de ministérios proféticos, de dons de curar, de generosidade, né, de revelação do Senhor, coisas que são tão preciosas. E às vezes você pode entrar numa mansão de alguém que não é um amigo de Jesus, igual, não estou aqui criticando, dizendo que a pessoa não pode ser rica ou influente e ser verdadeiramente nascida de novo, mas se a gente pedir para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, às vezes um palácio na superfície, na verdade, é um casebre. Sim, né? É verdade. Cheio de sujeira, cheio de demônios, brigas, né? Tudo caindo em ruínas. Então, assim, a gente creio também que essa música vai desafiar as pessoas que ouvirem a serem amigas de Jesus e a serem amigas dos amigos dele. Amém. Né? Isso mesmo. Amém. Amém. É válido. É tão tremendo isso, né? Que existe um caminho mais excelente, né, do que aquilo que é aparente, né? Existe um lugar de maior glória. E se nós pudéssemos vislumbrar por um segundo a glória que há de vir, né? Quando Jesus vier, eu estava lendo Isaías, Ana. Há um mês atrás, mais ou menos, eu terminei de ler Isaías. Eu estava lendo Isaías. Que é o evangelho do Antigo Testamento, né? Sim, é assim porque que ele fala de Jesus o tempo todo. Esse cara viu Jesus. E lendo Isaías aos olhos de Apocalipse, quando ele fala que o Senhor vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, né? A gente tem várias visões teológicas a esse respeito. Eu acredito na literalidade disso, dos 1000 anos que Jesus reina sobre a terra. E é interessante você ver Isaías descrevendo
a terra sendo restaurada, Jesus reinando sobre as nações vindo a Jesus pedir conselho sobre como lidar com a agricultura, sobre como plantar, como colher, como fazer, né? Jesus trazendo direção, sendo a luz das nações, as leis do Senhor sendo vividas em todas as nações da terra. Isso enche o nosso coração de esperança. Quando nós olhamos para a glória eterna que há de se revelar, que há de se mostrar, quando Jesus vier, quando finalmente os nossos olhos contemplarem aquilo que nós haveremos de ser em Jesus, quando o mortal se revestir de imortalidade, quando os mortos ressuscitarem, quando nós formos transformados e formos finalmente o que nós nascemos para ser, e recebermos finalmente a adoção completa, né, de filhos, que a gente está no processo, e esse processo é tão doloroso, como é difícil esperar, né, como é difícil às vezes suportar as nossas dores e lutas, mas quando nós podemos vislumbrar isso por um segundo, né, isso nos enche de esperança. Né, a finalidade de Deus é habitar sobre a terra, né, e finalmente a nova Jerusalém desce dos céus. E o Pai vem morar com os homens na terra. Toda a terra se enche do conhecimento da glória de Deus. Não vai haver um ser humano sobre a terra que não entenda que há um Deus glorioso, maravilhoso, né? E, gente, isso é grandioso demais. E eu acredito que quando nós contemplamos isso, a gente vive de forma diferente. Não vive só para essa vida, né? A gente lida com esperança. Paulo falou, se a nossa esperança fosse só para essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E as igrejas estão aí cheias de pregações só para essa vida. Não tem isso é triste. Esperança da glória. Porque elas não falam das nossas leves e momentâneas tribulações que provocam esse eterno peso de glória. E aí o crente volta para casa, chega segunda-feira, ele fala assim, vazio. Está funcionando, essa fórmula não está funcionando. Porque eu continuo lidando aqui com as minhas dores. Né? Onde está a resposta? A resposta está nesse amanhã que nos aguarda. Esse mundo é um mundo de aflições, o tentador, né? O inimigo dos irmãos, né? Que nos persegue. Nós vivemos essa tensão, né? Do já e do ainda não. Ainda enfrentamos enfermidades. Naquele dia não vai ter mais nenhuma. Mas podemos ser curados hoje? Podemos. E como é que fica um crente que só ouve que ele vai ser curado? Que é certo, a sua prosperidade aqui na terra, a sua cura e não sei o quê. É um evangelho só para essa vida. É verdade. Sendo que Jesus falou uma coisa que ecoa no meu coração nesses tempos, Ana. Este evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Amém. E aí a gente se pergunta, é o evangelho do reino que tem sido pregado em todas as nações neste momento? Não. É o evangelho do reino que tem sido pregado nos nossos púlpitos nesse tempo? Né? O evangelho do reino anuncia um reino que há de